Olá, meu internauta, estamos de volta com mais uma edição do nosso Debaixo da Moita, o meu, seu podcast. E olha, sempre a gente traz assuntos variados, né, bem eclético, e hoje a gente está trazendo um caminhoneiro. Já pensou? A gente vai falar aqui das dificuldades que ele passa na estrada, as vantagens, né, as alegrias, os momentos bons, enfim, o que tem de bom aí transportando progresso pelo nosso Brasil. Mas ele hoje não está mais na ativa, porque hoje ele é empresário, ele trabalha, inclusive faz uma participação num dos programas de televisão que está em maior ascensão em Fortaleza, que é o programa O Show do Tato Júnior, né? Meu amigo Tato Júnior, que inclusive brevemente vai estar aqui no nosso podcast. E hoje está aqui para bater um papo com a gente Edivan Moita, também com o sobrenome Moita. Seja bem-vindo. Obrigado, Edson. É um prazer estar aqui também, né? É um prazer estar aqui com você. Eu quero dizer da minha origem, que pouca gente não sabe, né? Pronto. Nasci em Tianguá, ainda criança, meus pais vieram morar aqui em Frecheirinha, aqui no Campestre, né? Ah, eu pensei que você tinha nascido aqui em Frecheirinha, rapaz. No caso, você nasceu em Tianguá, né? Nasci em Tianguá. Aí fomos morar aqui no interior de Frecheirinha e lá, mudando sempre de um canto para outro, vivi até os 17 anos. Trabalhando com meus pais, né? Aí depois eu fui a Fortaleza e hoje tô por lá até hoje. Pouquinho tempo, né? Por causa de tempo. 77, hein? Saiu em 77. 77, um bocado de ano lá. Quem é o Edivan na boleia do caminhão? Porque eu só conheço o Edivan, assim, do dia a dia, aqui em casa, eu na sua casa, mas o Edivan na boleia do caminhão. Se sente rei? Nada. Se sente... O trabalho de caminhão é muito sofrido, tá? É muito sofrido. Para começar, eu comecei a trabalhar em caminhão em 85. Trabalhei numa empresa em Fortaleza, fazendo entrega de produtos para panificação, né? Mas já fazia o Ceará, o Piauí, o Pernambuco e Rio Grande do Norte e Paraíba. Nesse tempo aí, os caminhões não tinham tanta tecnologia. Como era o caminhão que você trabalhava na época? Naquela época, os caminhões era mais difícil era um pouco desconfortável, né? Um pouco desconfortável, né? Que nem os caminhões de hoje. Os caminhões de hoje é tudo moderno, a maioria são automáticos. Nesse tempo já tinha cama também, os caminhões tinham cama, né? Mas hoje melhorou bastante, né? E hoje os caminhões hoje são muito potentes, motor muito potente, a maioria é rodotrem, bitrem, rodotrem para 54 toneladas e 34, sobe as serras aí de boa, descer serra também desce de boa, porque os motores são potentes demais, e o freio motor tem 3, 4 estágios, né? Segura bastante, e hoje o acidente de caminhão em de serra é muito difícil acontecer. Acontece, mas é mais difícil, né? É bem mais difícil, né? Na época, o caminhão que você trabalhava, já existia caminhão hidráulico? Na época, direção hidráulica em caminhão? Quando eu comecei, a direção era mecânica, era dura, viu? E aí, como é que era para ser... Até hoje você não tem tanto assim um porte físico tão alto, e na época eu acredito que era bem mais... Bem magrinho. E aí, para dar conta, porque mas era caminhão complicado. carregado é pesado, não é aquela direção? É pesado, né? Se pendurava nada. Mas a gente procurava movimentar a direção sempre com o carro se mexendo, para frente ou para trás, porque facilitava, né? Sei. A questão você falou aqui sobre subida de serra, como é que é esse negócio aí? Porque você falou que hoje as reduções e tal, e na época, quando era nesse caminhão, a subida de serra tinha que mexer em algo que hoje não é necessário mais? Os caminhões antigamente, a maioria era câmbio manual, né? Aí é o seguinte, a pessoa em subir de serra tinha que ter muito cuidado. Na troca de marcha ele poderia parar o caminhão e aí acontecer um acidente ali. O caminhão descer, não conseguia mais sair. E tinha esse problema aí. E o cara tinha que ficar esperto, pegar uma marcha de força, quando a serra era muito longa, pegar uma marcha de força, de subir e ir com ela até o final. Você já passou por alguma situação assim, tipo, foi passar uma marcha e infelizmente não entrou, ou nunca aconteceu com você? Aconteceu quando eu vinha de Tailândia, no Pará, com madeira, né? Eu vinha com 55 toneladas de madeira. Eu já saí de Tailândia com o caminhão já
quase sem embreagem, dando problema de embreagem. Aí eu fui até Marabá, coloquei no trem da Vale até Santa Inês. Santa Inês, eu tirei o caminhão. Santa Inês é aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão. Aí, Santa Inês, eu tirei o caminhão e vim passando marcha quase sem embreagem, tentando passar mais sem embreagem. Como chama, passando marcha no tempo. Aí, quando fui ali, né, já naquela região de Caxias, acabou total a embreagem. A Ágia passando marcha sem embreagem, não tinha outra saída mais. Teve um top que eu, meio longo, eu voltei marcha, quando chegou na hora de precisar botar uma marcha de força para tentar subir, já quase terminando o alto, não entrou. Eita, no mesmo dia, sem embreagem. Aí, sem embreagem. Aí como... Parei, o carro parou, aí liguei o pisca-alerta, aí fiquei dando ré devagarinho para não entortar o carro, deu uma ré aproximadamente uns 200 metros, aproximadamente. Aí deu certo, né? Os caminhões desviavam, porque via que eu estava descendo, né? Quando foi, no final, eu deixei o carro ir mais um pouquinho, quando eu parei, o carro desceu, eu parei. Aí eu desliguei o carro, engatei uma marcha, funcionei, botei a marcha de força até o final. Essa brincadeira eu sofri bastante, mas cheguei em Fortaleza. Com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade. Isso é muito comum acontecer entre os caminhoneiros? É comum, é fácil, acontece com muita frequência entre os caminhoneiros? Não, isso aí dificilmente acontecer. Porque quando está ruim, a pessoa já toma providência, já procura uma oficina, troca o kit de embreagem, vai ver o que está faltando fazer, né? Sei. Rapaz, é porque eu tava até lembrando de um detalhe aqui sobre músicas, né? A música ela induz a muitas coisas, né? Inclusive tiveram muitas músicas, ainda hoje, ainda rolam por aí. Roberto Carlos, aquela eu não lembro o título da música, mas eu pintei no para-choque o coração é o nome dela, por aí assim, né? De caminhoneiro. Sula Miranda fez muitas músicas para caminhoneiro, né? A saudosa Rita de Cássia também, num forró, fez muita música para caminhoneiro. Essas músicas induziram pessoas a sair do zero, sem nunca ter, às vezes com outros projetos de vida, outros planos, e se tornar caminhoneiros. Qual é a sua opinião sobre isso? Porque você viveu toda essa época, né? Verdade. É assim, todo homem jovem, o desejo dele é ser caminhoneiro. Qual o objetivo? Conhecer o país. Porque ou é o caminhoneiro ou é o artista. Para andar num país desse aqui, conhecer o país, ou o artista ou o caminhoneiro. Então, para o pobre, né, é sempre o caminhão. Naquele tempo era uma vocação pelo caminhão, todo mundo admirava, né? Que o Roberto Carlos gravou música fala no caminhão, aquela a Sula Miranda. A Roberta Miranda acho que gravou também. Acho que gravou também. Vários artistas gravaram música falando em caminhão. Mas com o tempo, o pessoal foram entendendo que nesse tempo aí o caminhão começou a ficar ruim. Por exemplo, no ano de 2014, eu estava com 2 carretas. Eu estava com o Volvo e estava com o Scania. Estava numa época boa, eu deixei de viajar e estava puxando um trigo em container do moinho. Pode falar o nome do moinho? Pode. Bom, do moinho cearense, em Fortaleza, por Porto do Pecém. Era 24 horas, tinha aproximadamente uns 15 caminhões puxando essa farinha aí, que ia para Belém e ia para Manaus. Aí, em 2016, estava todo vapor. Em 2017, começou a fracassar. Os contêineres vazios nos terminais, era só carregando os navios e os contêineres indo embora. Os terminais de contêineres esvaziaram. Entrou uma crise tão grande que passava de 10 dias sem atracar um navio no Porto do Pecém. Eita! Sempre era cheio de navio para atracar, era descarregando, era carregando, outros esperando. Aí com isso aí, rapaz, me deu um desânimo com isso aí. A gente ficou rodando, o que a gente fazia de frete só dava para despesa. Ficava muito tempo parado, né? Muito tempo parado e não tinha serviço, e o serviço que tinha não deixava lucro nenhum.
Qual a estratégia que você fez para se sair dessa crise aí? Vendi 2 caminhões. Vendi 2 caminhões. Foi mesmo. De lá pra cá eu não quis mais não, porque até que melhorou um pouquinho. Mas hoje é o seguinte, o combustível é muito caro. Pela primeira vez, você tocou num assunto que me chamou a atenção, porque, na verdade, eu não vou falar a minha idade aqui não, porque mas, para lhe falar a verdade, eu nunca tinha visto, que eu percebesse, pelo menos, o diesel ficar do preço da gasolina mais caro. E já faz muito tempo que vem mais ou menos no mesmo preço, né? Pronto, é assim. Hoje quem ganha dinheiro em caminhão é transportadora. Transportadora, ela trabalha caro. Só que a transportadora repassa para os caminhões de terceiro a metade do frete. Aí, com isso aí, os terceiros não aguentam. Hoje um pneu 295 tracional custa quase R$3.000. Deixa eu entender aqui. Você me disse que as transportadoras não têm caminhão, eles só terceirizam? Não, eles têm caminhão. Mas é o seguinte, a transportadora tem os caminhões dela. Os caminhões, as cargas deles é mais leve e tem melhor acesso. Entendeu? Os bus, como tem esse nome falado no meio do caminhão. Vulgarmente conhecido lá na linguagem caminhoneiro, né? Exatamente. É para os terceiros. É mais pesado, só anda com peso, é estrada ruim, lugar de difícil acesso, tudo aí é para os terceiros. Então, só pega abacaxi. Então, no caso, é por isso que as transportadoras ainda vêm se mantendo no mercado. Se mantendo. Usando essa estratégia. Eu pego uma mercadoria lá em Fortaleza, de Santa Catarina, eu pago R$1,50 o quilo na mercadoria, do frete, né? O frete. É uma carreta que vem, um baú daquele que vem, por exemplo, 25 toneladas, que é uma mercadoria, é tecido, que não dá muito peso. Eles também não andam pesado. Faça a conta aí, 25 toneladas vezes R$1,50. Vai dar o quê? Vai dar uns 37.500, não sei. É por aí. Dá quase 40 mil, ou dá 40 mil. Só pegar os 25, a metade de 25, que dá... Dá 12,50, né? 50, dá 37,50. Pronto, 37.500. Aí ele pega um caminhão de terceiro, só paga a metade. Aí você pega a estrada com isso aí, quando chega no destino, não sobrou quase nada. Ainda tem um detalhe, que as transportadoras são infiel com os terceirizados. E as empresas também jogam sujo. Chega lá em Santa Catarina, por exemplo, ou em São Paulo, seja em qualquer lugar, carregou para Fortaleza, por exemplo. Vamos dizer que carregou para as Casas Bahia. Aí tem tanto dia para você chegar no destino. Aí o caminhoneiro acelera e não perde tempo e faz de tudo para chegar naquele prazo. Quando chega no posto fiscal da divisa, em Penaforte, por exemplo, ele está agendado para descarregar naquele dia. Ele está agendado. Chega lá em Penaforte, ele demora a pagar o imposto. Você passa 3 dias para pagar o imposto lá. Quando ele paga e você chega no destino, ele diz: você perdeu o agendamento. Vou lhe reagendar. Aí bota mais 3 ou 4 dias. É mesmo. Agora me diga uma coisa: uma pessoa que financia um caminhão, ele consegue pagar um caminhão desse jeito? Com 7 dias de perca, né? Perdendo tempo, porque 3 lá na Cefaz, né? Secretaria da Fazenda, e mais 4 para um reagendamento, aí Pois é. Aí não tem quem dê conta do recado mesmo, não, porque caminhão parado é dinheiro perdido. É dinheiro perdido. O cara financia um caminhão com uma parcela absurda. Aí com essa demora aí para carregar e para descarregar o seu caminhão, causa um grande constrangimento na cabeça do caminhoneiro, rapaz, que ele tem um compromisso alto com o caminhão e ninguém tá nem aí não. Ninguém quer saber não. O que tem de confortável assim para o caminhoneiro na estrada, né? Na verdade, tem alguma coisa boa assim? Bom atendimento, às vezes... porque uma das coisas que me impressiona, eu vou até complementar aqui para você entender o que eu quero lhe perguntar. Tem lugares que me impressionam, posto de combustível ou restaurante, ou às vezes as duas coisas,
que não para. Ninguém vê caminhoneiro parar. Não sei por qual que é o motivo. Às vezes até é um ambiente agradável, aparentemente agradável, e não para ninguém. E tem lugar que às vezes é um lugar tão simples, mas se vê um monte de caminhoneiro, muitos caminhoneiros ali parados. Vocês se combinam entre vocês onde é que vão parar, é? Como é que funciona isso aí? Nada disso. O dono do posto que expulsa os caminhoneiros. E é? Maltratando os caminhoneiros. Tem caminhoneiro que para num posto, ele quer fazer a comida dele, porque a comida dele ele quem escolhe o que quer comer. Você Sim. chega para comer no restaurante, você vai comer o que tem lá. É. Não é isso? Não tem a opção da pessoa escolher. Pois é, ele quer abrir a cozinha dele para fazer o que ele quer, um arrozinho, um bife, uma coisa que não tem na churrascaria. Aí se ele abrir a cozinha, o dono do posto vier afrontar o caminhoneiro. Ele vai para lá novamente? Não vai. E ainda avisa para os outros. Ainda avisa para os outros. Então é por causa disso. Eu já vi algum vídeo aí, tem algum posto aí em Minas Gerais, em São Paulo, por aí afora, que o caminhoneiro parou para dormir. Chegou cansado, parou o caminhão, foi dormir. Quando acordou de manhã, para ele escovar o dente, não vai pegar funcionar o carro e sair, ele vai descer, vai no banheiro, pessoal, vai né? escovar o dente. Exatamente. Aí, quando ele olha, tem uma corrente do estribo do carro dele para a roda. Ainda tem um aviso: procure a diretoria. Quer dizer, só sai dali se pagar o estacionamento. Ah, então existe isso daí. Existe. Isso aí é dono de posto sem vergonha, que não tem um pingo de respeito pelo caminhoneiro. Só pode parar lá, se abastecer lá, ou então gastar dinheiro na loja de conveniência, ou então na churrascaria. Isso aqui no Ceará tem também, ou você só viu no mundo afora aí? No Ceará, eu acho que ainda não tem. Ainda não tem Ainda isso? não. Mas mundo afora aí não é tão difícil de se encontrar pessoas. Não, sempre tem. É mesmo. É. Você começou a trabalhar em que ano em caminhão? Em 85. 1985. Como é que era o gás nesse tempo? Assim, você estava super animado, cheio de sonho, Rodava muito, de viu? conhecer, de ganhar dinheiro. Como é que era? Nesse tempo tinha caminhoneiros que tinham esse propósito de ganhar dinheiro no caminhão? Porque se bem que você está muito bem, né, financeiramente. O ponto de partida foi o caminhão ou foi algum negócio, você empreendeu numa outra área, simultânea a isso? Foi assim, trabalhando para os outros eu não ganhei dinheiro. Foi, né? Foi. Naquela época, eu ainda peguei numa época muito boa. Eu comprei um Scania, parece que foi em 2005 por aí. Botei um motorista e ele ficou trabalhando ali do Porto do Pecém, Passo Cearense ali. Começou do Mucuri para Cearense, depois ficou do Pecém para Cearense. Mas isso o caminhão você tirou da sua empresa, da empresa eu que comprei esse caminhão todo fiado. Mas nesse tempo era uma época muito boa, que ainda para caminhão, eu pagava o motorista, ele trabalhava 24 horas o serviço lá. O motorista faltava morrer doido, tomar café, tomar Coca-Cola, para não parar. Mas por ele mesmo, né? Por ele mesmo. Até que ele derrubou o caminhão um dia, ali chegando no Pecém, num barranco de areia, sobrou lá, deu trabalho de tirar, viu? Foi, né? Foi. Pô, dessa época, eu pagava o motorista, tirava a despesa do caminhão e sobrava 65% do frete. Era show, viu? Bom, viu? Era bom de pagar caminhão nessa época. Hoje, você tira do motorista, tira a despesa do caminhão, sobra 35%. Ficou difícil demais para caminhão. De terceirizado. Transportadora, eu não sei. Edvan, você me falou aí que trabalhando de empregado, mesmo nessa época que era bom, não costuma fazer com que a pessoa ganhe dinheiro, a pessoa sobrevive apenas. E vale a pena a vantagem de conhecer o Brasil, mas se distanciar da família, ter um filho adoece, às vezes você está a 3.000 quilômetros distante, vale a pena isso aí? Não vale a pena. Esse desejo aí é só quando o cabo é muito novo, que tem a vontade de se distanciar de casa e conhecer lugares. É só isso aí. Aventureiro. É, né? aventureiro. Quando chega a certo tempo, ele não tem mais vontade. A vontade dele é de se sair de caminhão e ficar mais perto de casa ou trabalhar em casa com a família mesmo.
Eu sei. Rapaz, aconteceu algum fato, tipo, por exemplo, a sua filha mais velha, a Raquel, né? Assim, tipo, ter alguém doente em casa e você distante, não ter como vir, nem em hipótese nenhuma, chegou. Não, isso aí não aconteceu, não. Ainda bem, né? Graças a Deus, não. Mas você não, o caminhoneiro que vive fora viajando, ele não lembra dos filhos quando são pequenos. Ele não lembra. É mesmo. Não lembra, não. Eu não lembro dos meus. Eu passava 30 dias fora, quando eu chegava em casa, passava 4, 5 dias e voltava. Isso aí ainda era bom. Tem caminhoneiro aí do sul que vem aqui do Nordeste, para cá pro Nordeste, a Sérgio aqui, passa de 3 meses sem ir em casa, rapaz. É muito tempo, viu? Muito tempo. O contato com os filhos aí é pouco demais, porque quando ele chega lá, ele também não vai demorar muito, né? Não vai. Às vezes chega cansado, não tem tempo de fazer um socialzinho ali com os filhos, ir num shopping, ir num... Exatamente. E o caminhoneiro, ele se arrisca demais, se arrisca muito, roda nessas estradas aí, tem assalto, tem a estrada ruim que causa 95% dos acidentes, não é culpa do motorista, é culpa da estrada, culpa do Ministério de Transporte, culpa do DENIT, que ele bota lá de todo jeito, eles fazem uma estrada, reformam uma estrada, aí não sinaliza a estrada. Você anda de noite, chovendo, você fica perdido, sem visão. Você vai fazer o quê? Aí você se embanando, bate de frente, ou desce um aterro. Não, é o motorista irresponsável, que eles nunca assumem que a culpa é deles. Edvan, até o tempo que você esteve em caminhão, qual era a pior estrada do Brasil que você conheceu? Porque você não andou por todas as estradas, né? Não é possível. Mas das que você conhece, a pior estrada do Brasil. A pior estrada do Brasil, do meu conhecimento, é a Transpiauí. Transpiauí? Transpiauí. Ela começa em Brasília a Fortaleza, que é conhecido como a BR-020. E é. Mas, com base somente assim em quê? Em buracos, mal administrada, mal sinalizada? Pronto, é uma estrada muito estreita, tem um setor ali no Piauí que não tem acostamento, bastante movimentada, às vezes tem buraco. Pronto, eu já ia falar aqui uma coisa. Em 2022, eu saí daqui para ir para Brasília, mas a mulher, a minha esposa, aí quando chegou ali, antes de Bom Jesus, no sul do Piauí... Bom Jesus, se eu não estou enganado, né, Lohan? É a cidade do Whindersson Nunes, né? Bom Jesus, Pronto. Onde tem os cânions do Viana. Isso. É para lá mesmo. Aí eu disse, Rita, eu vou rodar direto, porque eu sempre não durmo, de Fortaleza a Brasília eu não durmo, eu saio de madrugada de casa e rodo direto, no outro dia de manhã, no outro dia eu chego lá, é 24 horas de viagem. Aí eu disse, pronto, aí chegando mais ou menos uns 20 km para chegar em Bom Jesus, começou a chover, isso era 8 horas da noite. Sereninho, pouco. Aí eu digo, baixei de 120 km, 130 para 110, 100, eu dá diminuído aqui. É de noite, a estrada não é bem sinalizada, muito caminhão, e eu baixei a velocidade. Aí veio um cara numa Frontier, passou por mim com 120, opa, esse cara aqui conhece a estrada, eu vou seguir ele. Só que eu tenho uma experiência assim de estrada, eu não ando colado em ninguém. Eu sempre deixo um espaço de uns 50 metros, por exemplo. Qualquer incidente dá para mim me livrar, né? Aham. Aí pegamos exatamente um trecho que eles deram arrumada na estrada e não sinalizaram, não fizeram as faixas. Nem as laterais e nem a do meio. O cara fica totalmente perdido. Tinha uma curva para a esquerda, quando o cara fez a curva para a esquerda, eu também em seguida faço também, veio um caminhão, ele me empurrou um pouco para fora. Aí eu fui lá fora, a minha sorte é que o acostamento não era baixo. Fui e voltei. Quando eu volto, que eu vejo o cara da Frontier, ele rodou no meio da pista, ele foi lá do outro lado para a esquerda, voltou para o lado direito, entrou no mato, voltou mesmo canto lá, ficou lá enganchado. E eu parei um pouco distante, liguei o pisca-alerta. Quando ele conseguiu sair, e eu com medo de uma curva, vi um caminhão de alta velocidade me pegar ali, me causar outro acidente, né? E conseguiu sair, saiu devagarinho, eu também saí atrás dele, que chegou lá na frente, parou
Parece que era uma borracharia, parece que tinha um negócio lá, um bar, uma coisa lá, cheio de poço de água, rapaz. Ficamos lá e ele disse, foi você que me seguiu? Eu digo, foi que eu fiz seu carro aí. Ele disse, rapaz, vamos ver aqui. Aí empenou a barra da direção, quebrou o para-brisa, e amassou os paralamas, soltou aquele alargador. Ele queria que eu fosse lá com ele para procurar o alargador. Eu digo, homem, esqueça isso, rapaz. Esqueça isso. Aí escapou do acidente grave, quer ir lá de novo, tá chovendo. Ali tem uma curva ali pertinho. Para seu carro ali, vai se arriscar de novo. Vamos esquecer isso aí. E eu tô indo embora. Aí fui lá em Bom Jesus, eu fui para uma pousada e dormi lá. Eu não me arrisco a andar de noite naquela estrada de jeito nenhum. É muito perigosa, mal sinalizada. Tem vezes que a pista de rolamento do acostamento tem uma diferença de 20 ou 30 centímetros. Se você descer ali, você vira. Você já perdeu carga como caminhoneiro? Você já perdeu carga por causa de buraco na estrada? Você conhecia a estrada não para ir ou não? Deixou de fazer o frete? Não, isso aí nunca aconteceu, não. Sempre topava? Sempre topava. E quando chegava lá, e aí, como era que ficava? Aquele bate-bate, o risco de cortar um pneu, seguia? Tem um risco. No estado do Pará, tem uns trechos ali, hoje eu não sei como é que tá, mas não sei se é asfalto lá hoje. Caminhoneiro é corajoso, olha, dando nó na cobra aí. Nem minha sogra faz isso daí, viu? Tem gente que chega aqui, é um medo danado dessa cobra, viu? É mesmo. Aí, ali no Pará tem muitos altos e baixos, e era chão, na época eu andava lá, era chão e ponte de madeira. Às vezes, você não conseguia subir os top. Parece assim, serenou, você tem top e pode parar. Consegue subir não. É liso, fica liso. Tem um certo trecho lá que muita gente não vai. Ali em Paragominas, por exemplo, tem um tal de vai quem quer, o cara já vai sabendo. O nome já é bem sugestivo, né? Vai quem quer. Bem sugestivo. Já está dizendo que o negócio lá não é fácil. Pouca gente vai lá. É tão perigoso lá que na época que eu trabalho em caminhão... Você sabe, só fugindo um pouquinho aqui, você sabe por que tem cobra aqui, né? Não. É porque debaixo da moita tem cobra. Faz parte, né? Faz parte, Sempre o cara ia carregar uma carrada de madeira lá, sempre ele vinha só meia carrada. Ia um caminhão da empresa, trazia o resto, para carregar lá fora do stop. Porque se ele carregasse lá, muita gente não subia, além de não subir, os freios não seguravam, e o carro dava L, virava e acontecia tudo isso. Meu Deus do céu, rapaz, e para motorista nervoso não tinha condição não, né? De jeito nenhum. Edivan, tem alguma estrada do Brasil que você deixou de passar a qualquer custo, tipo, você sempre peitou todas, não teve nenhuma restrição? Quando eu puxava fruta de Petrolina e Juazeiro da Bahia, tem um trecho ali, saindo de Salgueiro na BR-116, até sair fora do Pernambuco, é um trecho muito perigoso. Mas mesmo assim a gente não deixava de rodar, porque a gente puxava fruta e tinha uns horários para entregar a carga. Edivan, e a gente sabe que tudo pode acontecer na estrada, inclusive às vezes a necessidade de um médico. Algum dia você teve algum problema que precisou de médico na estrada? Alguma dor, alguma virose? Eu nunca passei e eu nunca presenciei uma viatura do SAMU e nem uma ambulância na estrada fazendo plantão para dar assistência caminhoneira. E nem a ninguém. É mesmo? É. Então, e em caso de chamado, então, se você nunca presenciou andando tanto, foi quantos anos de caminhão? Comecei em 85, foi até 2017. É muitos anos, né? São muitos anos. E não deu para presenciar nenhuma vez mesmo Não. chamando, é complicado. Então você acha que não tem aquela cobertura respeitosa aos caminhoneiros? É o seguinte, um dia eu vim do Maranhão com a minha esposa, aí chegando em Fortaleza, ali depois do posto Lago Verde, à noite, isso era aproximadamente umas 1h30 da manhã, por aí. Eu vi um caminhão tombado no meio da pista. Inclusive, era um amigo meu. Ele tinha pego uma carrada de melão que tinha sido tombado, desviraram o caminhão, levaram para o Pecém, colocaram em outro baú, em outro caminhão para descarregar na Ceasa.
Como estava só para um lado a carga, que é uma carga muito movediça, chegou lá bem devagarinho, ele tombou. Também. Quando eu cheguei lá... No caso, a mesma carga foi tombada A mesma duas vezes? carga. Quando eu cheguei lá, tinha uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, só faltou bater nele. Ele era culpado de ter virado ali. Então não foi para um atendimento? Não, de jeito nenhum. Só faltou agredir ele. Eu estava lá presente, lá, eu vi. Foi mesmo? Foi. Isso foi em que ano, mais ou menos? Edson? Foi mais ou menos em 2018, por aí. Foi, né? Foi. Falando em tombar, algum acidente grave você presenciou na estrada ao longo desses anos que você passou ativo aí no caminhão? Pronto, muitas vezes a gente vê. Mas a gente não para, porque às vezes não tem condição de parar, porque já tem fiscal da Polícia, Rodoviária Federal, ou outras polícias, né, militar, não deixa a gente mais parar para evitar outros acidentes. Você vê ali, mas tem que seguir a viagem. Tem como prestar um socorro, porque Tem, na verdade já tem a equipe que pode prestar esse socorro, né? Verdade. No caso, a PRF chama as pessoas competentes para prestar esse socorro, né? Exatamente. As equipes. Rapaz, eu queria falar um pouco, era sobre a Receita Federal e Receita Estadual. Como é o tratamento com o caminhoneiro? Hoje em dia, ou ao longo desses tempos, se houve alguma mudança de quando você iniciou trabalhando com carga, por todo esse período? O meu problema nas estradas foi exatamente isso, por causa disso aí. Foi. Eu carreguei em Tailândia 6 anos e meio por aí, de madeira para Fortaleza. O dono da serraria era advogado. Ele hoje já faleceu. Ele nunca mandou 1 metro de madeira a mais do que ele tinha na nota fiscal. Pelo contrário, ele tinha muita consideração por mim. Quando eu chegava lá, já tirava minha nota. Equivalente o quê? Os 40 metros de madeira, 45. Sempre tinha menos madeira no carro do que na nota. Quando foi um dia, eu parei ali no posto fiscal de Santa Inês, que é conhecido como Estaca Zero. Aí o fiscal já chamou em seguida a placa do meu carro. Eu digo, aqui foi rápido hoje, graças a Deus. Quando eu cheguei lá, ele falou, seu carro tem 5 metros de madeira a mais. Eu disse, como é que você sabe, meu patrão? Porque mandei medir. Como foi que o senhor mediu? Eu mandei medir o tamanho da carreta, a largura e a altura. Aí descontei 30%. Eu digo, mas lá não foi carregado assim não. Lá foi carregado assim não. Lá foi carregado 12 por 12. Bote tudo no chão, aí você manda carregar de novo, para poder ficar o negócio direitinho. Não, ninguém faz isso não. Depois então você faz o seguinte, tira os 5 metros de madeira que está passando da nota fiscal, que o dono da madeira vai resolver com o senhor, porque ele é advogado e sabe bem o que faz. Não, mas não pode tirar. Pode. A legislação da fazenda é mercadoria sem nota, reter a mercadoria, e o dono tem 72 horas para tomar providência. Se ele não tomar, ele perde a mercadoria. Por que a madeira é diferente? Por quê? Aí ele zangou comigo lá e me chamou de estressado, carimbou e foi embora. Edvan, e a Receita estadual, né? Ela tem um tratamento diferente de um estado para outro? Tem estado que é mais carrasco, tem estado que é mais leve. Como é que funciona isso aí? Tem estado que é mais rígido a fiscalização. Né? Tem estado... hoje parece que modernizou mais, mas na época que eu rodava, o estado do Ceará era campeão de ter posto fiscal para fiscalizar você. Mas já entrava no Pernambuco, não tinha mais. Chegava na Bahia também, só tinha os da fronteira. Durante o percurso do estado não tinha mais. Entendi. Mas hoje todo o estado estão assim, aqui no estado do Nordeste está tudo assim. Só nas fronteiras mesmo, muito desativado. Foi, né? Foi por causa dessa nota fiscal eletrônica, melhorou muito pra gente, sabe? Sim. Nós puxava ali do Icaraizinho de Amontada, de vários setores ali, material de eólica, aqueles guindastes para trabalhar de montagem de energia eólica, aquelas torres, né? Aí quando foi um dia, carregamos 4 carretas só com contrapeso do guindaste. Não tinha nada para conferir. Aí chegamos no posto fiscal ali na saída de Fortaleza para a BR-116. O fiscal disse, seu carro aqui vai ficar preso. Não foi comigo, foi com o meu parceiro.
Aí ele disse, por quê? Porque a nota fiscal aqui tá do Rio de Janeiro, aí vem da França, rapaz, tá tudo errado aqui. Aí ele disse, eu falei, deixa aí, seu Luiz. Eu falei, pode, deixa o caminhão aí, rapaz. Aí ele disse, bote aqui. Aí eu digo, eu boto o meu aonde, patrão? Ele disse, qual é o seu problema? É o mesmo dele. É o mesmo dele. Eu já tô pegando... Mesmo sem ele ter parado, você, sem ele ter... Nós estávamos no posto fiscal, Aham. para carimbar mesmo. Aí foi lá e veio cá e segurou. Digo, ó, pode deixar meu carro aqui, pode me libera aqui para dezembro, para mim tá bom, não tem problema não. Aí eu falei, por que você quer que seu carro... Não, você não segurou o caminhão, eu vou discutir com o senhor não. Eu só quero que o senhor faça aqui ó, um checklist do meu carro, o que tem e o que não tem, como o carro está em perfeito estado, porque se acontecer alguém der uma réia ou encostar no meu caminho, vocês são responsáveis por ele. A partir de agora, está sob jurisdição de vocês, do Estado. Aí foi lá e veio cá, ele liberou os caminhões. Quando nós chegamos lá no posto fiscal de Aracati, ainda no Ceará, o seu Luiz também entregou a nota fiscal dele primeiro que a minha. Uhum. Aí eu entreguei em seguida. A minha nota fiscal saiu primeiro e ele foi dialogar porque que ele entregou dele primeiro e a minha saiu primeiro. Ele entregou a dele primeiro do que eu e a minha saiu primeiro do que a dele. Com isso aí eles não gostaram. Seguraram 1 dia e meio lá. Não, agora vai entrar outra turma para conferir sua carga. Aí ele disse, mas não tem que conferir não, patrão. É só contrapeso de guindaste. Isso não interessa. Segurou nós 1 dia e meio só por causa dessa palavra que ele disse. Você São já... vingativo. É, né? E não tem ninguém do lado do caminhoneiro. E a questão de documentação, você já teve que desenrolar tipo assim, realmente você tinha algo que estava pendente e você teve que desenrolar sozinho? Tentou entrar em contato com a empresa que você trabalhava e não teve nenhum feedback por algum motivo? Ou não? Nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu não. Eu trabalhei sempre por transportadora, a maioria. Eles fazem tudo direitinho para não ter problema na estrada, porque eles já sabem como é que as coisas funcionam, né? E quando dava algum buchinho mesmo, ligar para transportador, ligar para a empresa, eles resolviam lá. Edivan, você já sentiu preconceito nas abordagens policiais ao longo dessas estradas, nas estradas, sendo Polícia Federal Rodoviária ou Polícia Estadual Rodoviária? A Rodoviária Federal, eles têm o caminhoneiro, tem uma imagem muito ruim deles. É? Tem. Tem alguma abordagem assim que lhe marcou, que você nunca esqueceu? Teve. Eu estava puxando Porsche de Fortaleza, ali do Maracanaú, aqui para o estado do Ceará, aqui toda a região. Parei um dia ali não parei, o policial rodoviário federal, que eu não vou citar o nome dele, acho que está até aposentado já, me abordou ali no Croatá. Como eu já estava passando do posto rodoviário, ele apitou e eu parei, já colado no meio fio, que já não tinha mais espaço para mim parar. Uhum. O que acontece? Ele chegou lá e disse, o documento. Eu mostrei. Aí ele disse, bote seu carro aqui de ré que eu vou olhar seu carro. Aí ele, rapaz, dá uma ré aqui, cheio de carro aqui passando por mim aqui, tirando o fim de mim, e eu sem espaço para dar ré. Se vire. Me tratando só mal, rapaz, só mal mesmo. Se eu estar fazendo nada, sem ter dito nada. Aí, maior trabalho do mundo, arrastando os pneus no meio fio, consegui dar ré. Encostei lá. Quando eu cheguei lá, pronto, patrão, botei lá. Puxa mais para frente que tá cobrindo aquele chevette lá. Eu sou responsável por aquele chevette. Botei para frente. Aí ele disse, agora deu uma ré porque foi muito para frente. Rapaz, ele pelejou até me zangar. Pelejou até me zangar. Aí chegou um ponto que eu taquei a mão no birô dele e fui para cima, logo para cima dele. Porque ele estava querendo me aborrecer, entendeu? Tá querendo me aborrecer. Aí eu falei, olha, eu vou denunciar do senhor. Ele disse, denuncia, seu besta. Tá aqui o telefone lá, denunciar, eu tenho o telefone dele aqui, ó. Aí mostrei aqui, ó. Aqui, eu vou ligar pro Stanailton, que é até o inspetor, o chefe lá, o corregedor. Pois você pode ligar para ele, que eu não tenho medo dele não. De quem eu já fui chefe não me intimida não. Eu liguei para ele, falei com ele que estava de saída, o cara passou para ele, falar que ele estava de saída para São Luís. Falei com ele, telefone, liguei para ele, falei tudo da frente dele assim. Ele aqui e eu aqui, falando, ó, ele falou assim do senhor. Ele me acusou aqui de um bocado de coisa aqui, me chamou de responsável, até uma coisa que até que... Uhum. Que ele tinha falado, eu falei mesmo para ele. Aí
Foi lá e veio cá, e disse, conversaram lá, ele me liberou, mas eu denunciei ele dentro da corregedoria. Quando eu cheguei, fui denunciar dele lá. Nunca mais ele me parou. Passou um bocado de tempo sem parar lá os caminhões de poste no posto rodoviário federal de Coroatá. Sei, então essa daí foi a que marcou aí para a vida toda. Foi. Essa aí foi cruel, viu? Edivan, como você acredita que seria uma abordagem ideal da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Estadual, né, da Rodoviária Estadual, com caminhoneiros? Eu acredito que o respeito é a base de tudo, né? Porque o caminhoneiro está a serviço, ele está trabalhando para criar sua família, para viver a vida, né? Cuidar da família dele. Ele é abordado muito duro por eles, muito duro. Eles são muito grosseiros, a maioria são muito grosseira. Já chega lhe abordando, lhe acusando disso, lhe acusando daquilo, e já é um pequeno detalhe que você falar já considera como desacato à autoridade. Você não pode dizer nada. Pode falar nada, já se zangam. Complicado. Então eu acho que o caminhoneiro deveria ter uma assistência melhor sobre as autoridades, o Ministério da Justiça devia fazer uma mudança disso aí, ensinar pelo menos esses caras a respeitar os outros. Eles não respeitam, são muito grosseiros, acusa o caminhoneiro disso, daquilo, sem ter prova também. Sei, olha, a gente falou aqui das partes mais difíceis, né, até agora, e vamos falar aqui de coisa boa. Qual a melhor parada, assim, o melhor lugar que você sente saudade, assim, que você parou no Brasil, por onde você andou? Assim, eu conheço uns caminhoneiros aí, que na hora que eles saem de casa, a vida deles já muda. Eles são aventureiros, eles gostam de dançar, encostam o caminhão por acolá, pelo Pará, desengata o cavalinho, vai para os garapé, dar uma brincadinha, beber umas coisinhas. Eu não sou dessa área aí, não. Para mim, o melhor lugar era quando eu chegava em casa. Né? Era. Já teve algum canto que você chegou que ficou sem banho, por falta de estrutura? Muitas vezes. Foi mesmo? Foi. Tem posto aí que não tem estrutura para nada. De nada. Você chega lá, o banheiro não tem descarga, não tem piso, você entra para tomar banho, já é com a água cobrindo o pé, mau cheiro. Aí o cara não sai limpo. Pois é, você não tem onde você comer, chegou com fome, não tem onde jantar, onde pegar um lanche, não tem nada. Por isso que alguns caminhoneiros andam logo com a sua cozinha, né, já montadinha, né, para chegar no canto desse, pelo menos ter como comer, né? Já teve, como é que eu posso dizer, rapaz, algum canto que não deu para descansar, mas tem a cama do caminhão, né? A cama do caminhão, como é que é? Ela é confortável? É só um quebra-galho? Ou varia de caminhão para caminhão? Varia, né? Varia. Esses caminhões aí, eles têm uma cama, tem uns que tem uma cama mais larga, tem uns que tem umas camas mais estreitas, tem uns que tem um teto alto, que é o top line, né? Tem uns que é teto baixo, aí o teto baixo é mais desconfortável, aí você tem uma altura até razoável, aí não dá para você fica curvado dentro, aí já é um desconforto, né? Qual é o maior sacrifício, na sua opinião, da vida do caminhoneiro? A sua opinião, né? Porque às vezes vai ter outro caminhoneiro que vai ter outro ponto de vista sobre isso, mas quanto ao Edivan, o ponto de vista do Edivan, o maior sacrifício de vida de um caminhoneiro? Rapaz, o meu era sair de casa. Né? Sem vontade de sair de casa, porque a profissão do cara é aquela. O caminhoneiro, depois que ele pega o caminhão, ele não sabe mais fazer nada, não. Só dirigir caminhão mesmo. Eu converso com muitos aí, eles, rapaz, eu não sei fazer outra coisa, não. Às vezes eu tá com 20 anos que eu ouvi o cara, eu digo, rapaz, você tá nesse caminhão ainda? Que eu viajo muito por aí. Às vezes eu paro num posto, vejo um conhecido, rapaz, tá nesse caminhão ainda, homem de Deus. Eu não sei fazer outra coisa, não, Edivan. Vou morrer aqui. Agora isso pra mim é uma tristeza. Entendeu? Né? Edivan, você já passou assim, aniversário seu, Natal, Réveillon, no mundo, distante da família, distante dos filhos? Já, muitas vezes. Foi. O caminhoneiro, ele não tem negócio de feriado, Natal, Ano Novo, semana. Não existe isso na vida do caminhoneiro, não. Era muito difícil para você? Era. Ainda bem que você se tornou empresário e agora é só em casa, né? A loja é do lado de casa, né? Ultimamente, agora eu tô só viajando mesmo, só de carro pequeno, só passeando mesmo, graças a Deus. Eu trabalhei demais na minha vida.
eu acho que eu mereço relaxar um pouco melhor, né? Com certeza. Advan, com tantos desafios, qual o conselho que você daria hoje para essa juventude aí que pretende ser caminhoneiro hoje? É o seguinte, quando eu iniciei, era o desejo, eu com pouca idade, né, 20 e poucos anos, tinha vontade de andar pelo Brasil, né? Mundo. Conhecer o Brasil aí de ponta a ponta. Conheceu ainda? Deu certo conhecer? Não é um GPS, mas dá para quebrar um galho. Eu andei bastante, né? Hoje eu estou concluindo hoje, né? Andando por aí, só passeando mesmo. Mas no caminhão mesmo eu andei bastante. E também foi falta de opção, né? Porque naquela época não tinha muita coisa a fazer. Muita coisa. Era sofrido. O caminhão era sofrido. Estrada ruim, caminhões era velho, não tinha muito conforto. E por aí foi. Hoje eu aconselho quem quer trabalhar em caminhão, que hoje a opção está melhor. Hoje é uma boa opção, assim, por o seguinte: está ganhando bem. Você trabalha em caminhão novo, quase todos automáticos. Tem bitrem, rodotrem, tem motorista que ganha até 13 mil reais por mês. Hoje compensa, você trabalha 10, 15 anos, você para e vai viver por conta própria, né? Bota seu próprio negócio, organiza, né? No meu tempo não era assim. Não era assim. Eu consegui sair porque o que eu ganhei, eu comecei a investir em tecido, botei uma loja para minha mulher começar e Deus abençoou, deu certo. E hoje eu estou vivendo sem caminhão, graças a Deus, né? Dá para passar. Porque eu sofri muito na estrada também, né? Mas na época, só para você explicar melhor, porque por alto eu já entendi, mas com tanto desafio, o que fez você aguentar passar 32 anos, se você disse que o que tinha de mais desafiador era sair de casa? Imagine o que passava no decorrer das estradas, né? Como era difícil você sair de casa, porque você falou aqui que passou por tantas coisas nas estradas e mesmo assim o mais difícil era sair de casa, passou aniversário fora, fim de ano fora, enfim. O que ainda... qual era a consequência? Por que você aguentou passar esses 32 anos na estrada? Falta de opção. Né? Até encontrar uma saída. Eu acho que todo caminhoneiro está sofrendo na estrada. Não tem esse que não sofra. Um se acha de durão, mas no fundo ele sofre. A ausência da família, a ausência dos pais, dos filhos, da esposa. Quer estar em casa com a família, a gente só se sente bem em casa. Não tem para onde correr, não. Aí não tem outra saída. Os homens não sabem fazer mais nada, porque desaprendem tudo. Não sabem nem caminhar. E quando eu parei de caminhão, eu não sabia nem andar. A gente não tem costume de andar. Desce do caminhão, vai para o restaurante, come, se deita ou se senta. Você não tem uma atividade física de nada. Uhum. Aquilo vai maltratando, vai crescendo barriga, uns causam diabetes, outros vai ficando com problema de saúde. Então, antes que eu ficasse desse jeito aí, eu procurei uma saída. Até que consegui. Hoje eu estou vivendo sem caminhão. Hoje existe conteúdo para tudo na internet. E tem internautas que curte demais, mesmo não sendo caminhoneiro, não sendo, sei lá, aventureiros de estrada, né? Eles curtem conteúdo de caminhoneiros. E tem caminhoneiros que postam só sobre sofrimento, tem outros que postam só sobre aventuras, tem outros que postam só diversão do caminhão. Eu queria que você deixasse um recado para esses internautas que acompanham conteúdo de caminhão, nesse sentido. É assim, a gente tem que respeitar a atitude dos outros, né? A opinião dos outros, né? Uhum. É porque, assim, às vezes uma coisa que eu sofro, para outros é aventura. É muito difícil a gente saber distinguir essas coisas do caminhão. Tem uns que gostam da estrada, amam a estrada. Algum obstáculo que aparece, ele tira de letra e continua. Mas tem situação que para uns é coisa grave. Não gostou, acha que está sofrendo, está se maldizendo, está se lamentando. Mas a vida é assim mesmo, a vida de caminhão é desse jeito. Se você for levar para o dia a dia, o dia a dia, colocar você em prática. botar tudo em prática aí você não vai mais não, você para mesmo, não tem pra onde correr mais não, porque tem coisa boa e tem coisa ruim. Sei.
Então, Edvan, eu sei que tem muito que a gente conversar ainda, mas vamos depois marcar outra edição, né? Por aqui nós vamos ficando. Agradecendo aqui a sua presença, muitíssimo obrigado, gratidão por ter vindo, porque foi bem esclarecedor aqui o bate-papo, você passou muitas informações para novos aventureiros aí que têm a pretensão de se tornar caminhoneiro, já vão consciente, né? Então, muitíssimo obrigado. Obrigado, digo eu, Edson. É um prazer participar desse podcast, né? Não sei se me sair bem, né? O que eu falei aqui foi as minhas opiniões, não pode não ter agradado a todo mundo, mas a minha opinião foi essa. De uma coisa eu tenho certeza, veio de uma fonte de quem conhece direitinho o que é caminhão, porque 32 anos não são 32 dias, né? É muita coisa. Meu irmão, satisfação, obrigado, sucesso, tudo de bom, viu? Obrigado a você pelo convite. Valeu, meu internauta. Bom final de semana. Tchau, tchau.